Soja de hoje vamos falar sobre a importância do manejo para o equilíbrio nutricional da soja. Mesmo com avanços tecnológicos na agricultura e a oferta de fertilizantes inovadores, têm sido comuns registros de deficiência ou toxicidade nutricional. Vários desses desequilíbrios estão relacionados ao magnésio. Sobre esse assunto, vamos conversar com o pesquisador da Embrapa Soja, César de Castro. Seja bem-vindo ao nosso canal, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite, a Embrapa agradece bastante e esse é um tema bastante instigante, tendo em vista que é um nutriente quase que nós podemos dizer que é um nutriente esquecido na nutrição e no balanço de nutrientes das culturas. E podemos até estender até na alimentação humana e no arraçoamento de animais. Então vamos iniciar a nossa conversa para detalhar todos esses temas. César, um dos primeiros passos para sanar o desequilíbrio nutricional da soja seria fazer um bom diagnóstico para saber qual a realidade. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, perfeito. Não há como se descobrir o que tem se não fizer, se lançar mão de tecnologias antigas, mas nem por isso deixaram de existir. A análise do solo, complementado pela análise foliar, é uma poderosa ferramenta para se descobrir se a planta e o solo têm problemas e como deve ser corrigido. O que acontece é que o agricultor e até muitos técnicos eles imaginam que existe uma tecnologia mais avançada que poderia ajudar, mas a análise de solo é capaz de dizer qual o teor de nutrientes, não só de magnésio, como todos os demais, e caso esteja precisando, existe estratégia que ele pode corrigir esse nutriente. A análise de folha é uma outra estratégia que pode ser usada, complementar à de solo, para que ele consiga realmente saber se a planta está aproveitando aquele magnésio ou não. Um dos grandes problemas da detecção do problema do magnésio visual é que sua deficiência aparece nas folhas de baixo. E como de modo geral muitas pessoas nem saem da caminhonete para olhar a lavoura, de dentro da caminhonete ou com o equipamento que esteja sobrevoando a lavoura, é difícil verificar que as folhas de baixo, as folhas baixeiras, estão mostrando problema de deficiência de magnésio. Esse é um problema que nós visualizamos em Alagoas, no Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, inclusive no Rio de Janeiro, na região de Campos, onde está se começando a expansão da soja, e nós encontramos experimentos em soja que tinham problema de deficiência de magnésio. E isso ocorre, inclusive, em lavouras com alto potencial produtivo. Ou seja, são lavouras que estão sendo limitadas sua produção por causa do nutriente. César, e qual é a importância de distinguir sintomas de deficiência ou toxicidade nutricional com outras possíveis causas, como incidência de pragas, doenças ou eventos climáticos extremos? Boa pergunta. A importância é para traçar qual a estratégia será utilizada para sanar o problema. Se ele identificar que o solo tem deficiência ou desbalanço principalmente entre cálcio, magnésio e potássio, são três nutrientes que, vamos dizer assim, que sempre estão envolvidos no desbalanço, ele poderá corrigir antes de fazer o plantio. Por exemplo, através da calagem e a escolha de qual calcário ele vai utilizar. Se o solo tiver com deficiência de magnésio, ele poderá definir, por exemplo, e o pH estiver baixo, ele poderá usar um calcário dolomítico, por exemplo, ou usar algumas outras fontes de magnésio que existem no mercado, que pode solucionar. Se o problema for um problema abiótico, esse problema abiótico, inclusive, pode ser agravado pela deficiência de magnésio. É relativamente comum
soja com deficiência de magnésio ser muito mais afetado por calor e seca do que soja bem nutrida. Esse é um problema que foi bastante estudado por um pesquisador turco, Ismail Kakmak, inclusive. É bastante sabido esses problemas da deficiência de magnésio acelerar ou aumentar o problema da deficiência em função do sol e do calor. César, e quais são os aspectos físicos de uma planta com deficiência nutricional? Lembrando que a soja, ela é cultivada em todo o território nacional, você bem disse, né, de exemplos no Nordeste, no Sudeste, no Sul do país. Existem diferenças de uma região para outra? Não. A diferença é a falta de diagnóstico. Algumas regiões mais tecnificadas, o agricultor lança mão de estratégias para fazer o diagnóstico do solo adequado. Eu sempre me bato no solo, porque, na verdade, esse é o principal caminho, é saber se o solo está adequado. Porque querer tratar do problema depois dele já instalado é muito mais difícil e será mais caro para o agricultor. Realmente a soja é cultivada desde o paralelo 33 no Rio Grande do Sul até 5 já no hemisfério norte e em Roraima. E desde Alagoas até o nosso estado mais a oeste, o estado do Acre. Então é uma diversidade muito grande, são 5 biomas que a soja é cultivada. Então existe características de solo distintos, mas uma característica que tem é que a maioria da adubação, o agricultor pensa, eu não estou falando só de soja, mas ele pensa em nitrogênio, fósforo e potássio. E a calagem, mas ele não pensa especificamente no magnésio. Isso é um detalhe bastante interessante, que ninguém faz uma adubação pensando no magnésio. Ele até faz uma adubação pensando no cálcio, pensando no enxofre, pensando no nitrogênio quando está plantando milho. No caso da soja não é necessário, mas ele pensa no fósforo e no potássio. Ele pensa nos micronutrientes. Mas dizer assim, você pensou no magnésio? Não, ele não pensou. Porque ele vai a reboque da calagem. E como os teores que a planta precisa não são muito altos, ele pensa que aquilo não pode trazer problema. Ou seja, ele nem imagina que aquilo esteja ocorrendo. E quando ele vê o sintoma, ele inclusive confunde com outros nutrientes. Então ele pode confundir com outro nutriente, principalmente se ele não souber identificar em que posição da planta está ocorrendo essa deficiência. Então essa deficiência ocorre, de modo geral, nas folhas de baixo e de baixo para cima, ou seja, a deficiência, conforme vai ocorrendo, vai progredindo para as folhas mais novas, podendo inclusive alcançar as folhas superiores. A Embrapa lançou recentemente uma publicação de magnésio, manejo para o equilíbrio nutricional da soja. Nessa publicação, que pode ser encontrada nas páginas da Embrapa, tem um conjunto muito grande de fotos extremamente explícitas que pode dirimir qualquer dúvida que o agricultor tiver. Essa publicação está tendo uma grande demanda, inclusive está sendo traduzido para o inglês, e a versão online já existe, e existirá a versão em papel, acredito que mais daqui uns 15 dias. Então, nessa publicação, o agricultor ou o técnico, ele poderá ver se aquilo que ele está ocorrendo na lavoura, ou até se atentar para esse problema. Porque o que ocorre é que o agricultor não está se atentando para o problema. Ele não percebe. Ele chega e diz assim, ele consegue ver deficiência de potássio, que de modo geral ocorre nas folhas de cima, apesar de ser um nutriente que também tem tido muitos problemas nas lavouras, talvez seja o nutriente que tenha mais problemas nas lavouras atualmente, seja o potássio, mas ele consegue identificar, quando ele faz a consulta, ele mesmo já pergunta, isso não seria deficiência de potássio? Pode ser deficiência de potássio, mas a de magnésio ele nem consegue identificar.
Como eu disse no início, ele ocorre nas folhas de baixo. Então, nas folhas de baixo fica muito difícil ele entrar, porque ele não tem esse hábito de chegar e avaliar a parte de baixo da soja, mas ela está ocorrendo essa deficiência. Como eu falei, nós rodamos o Brasil todo, é costume da Embrapa fazer isso, verificar lavouras em todos os rincões do Brasil, e nós encontramos em áreas, inclusive com potencial produtivo alto, com sintomas de deficiência, onde se conclui que esses potenciais poderiam ser aumentados e em várias lavouras ele está sendo limitado por um nutriente relativamente fácil de se corrigir, como eu falei, pela calagem, com calcário dolomítico, caso seja necessário, ou com outras fontes, que existem na publicação, fontes relativamente fáceis de se encontrar ou economicamente compensatória para usar e para se sanar esse problema. Agora, depois de encontrar o problema na soja, ele imaginar que ali já instalado o problema, ele resolverá o problema naquela safra, é um pouco de ilusão. Nós vamos contornar o problema. O problema realmente ele será sanado quando ele corrigir a deficiência no solo, ou seja, colocar as quantidades adequadas do nutriente. E tem um detalhe bastante importante. De modo geral, os agricultores, ele faz a calagem superficial, coloca um gesso superficial, então está se formando os primeiros centímetros do solo com uma quantidade muito grande de nutrientes, de cálcio, porque muitas vezes usa o calcário calcítico, ele usa o gesso, que está fornecendo cálcio e enxofre, que são dois nutrientes, o cálcio é um nutriente que é bastante antagônico, tem problemas com o magnésio se não tiver equilíbrio. Além disso, coloca-se uma adubação, muitas vezes, também em desacordo com a necessidade das plantas, uma adubação alta em potássio. Então, cálcio e potássio pode estar induzindo a deficiência de magnésio. Aí diz assim, mas a planta não precisa de potássio? Precisa. Mas o que nós temos que saber é que é o equilíbrio a que funciona. É colocar as quantidades adequadas no nutriente para que funcione adequadamente. Então, quando se percebe assim, a planta, o solo, vou colocar gesso. Ele vai, através de alguns métodos, ele faz um cálculo e coloca algumas toneladas de gesso. Pense, está se colocando uma quantidade bastante grande de cálcio. E nós vemos lavouras, e mesmo nossos experimentos aqui dentro do centro de soja, experimentos em Rio Verde, experimentos em Ponta Grossa, em que o teor alto de cálcio pode induzir a deficiência de magnésio. Então, não é que esteja errado fazer a calagem com calcário calcítico ou esteja errado fazer a aplicação de gesso. O que estou dizendo é que deve se fazer com critérios. Critérios é que deve ser utilizado. Tendo critério, nós não temos nenhum problema com essas tecnologias, que são muito boas para o solo, consequentemente para as plantas que estão cultivadas, né, nesse solo. César, por isso que a experiência prática do agricultor no campo, somada ao conhecimento científico de vocês, da Embrapa, é tão importante e faz a diferença. A educação, realmente, né? Porque esse tipo de publicação vai capacitar, educar, conscientizar ainda mais o agricultor que conhece, sabe lidar com muitos desafios, mas pode, como você disse, passar desapercebido ali o olhar e não identificar essas falhas no solo. E se tiver esse conhecimento que vocês estão disponibilizando e sempre em contato estreito com a Embrapa, com os pesquisadores do agro, vai ter resultados muito mais positivos. E eu te pergunto também por que, em muitas situações, os nutrientes em desconformidade é o magnésio. O que acontece que ele se destaca nessas questões? Bom, primeiro a sua questão sobre o treinamento, a educação. A Embrapa, uma das funções dela é difundir as tecnologias. Então, essa publicação e outras publicações estão na página da Embrapa gratuitamente
pode ser acessado e baixado. Como eu falei, tem essa publicação que tem um conjunto bastante grande de fotos e forma de se corrigir. Recentemente se lançou a publicação Tecnologia de Produção de Soja, que desde 2013 não foi lançado. O Congresso Brasileiro de Soja, que ocorrerá ano que vem em Foz do Iguaçu, entre o dia 28 de junho até dia 1º de julho, ocorrerá um congresso. Esse e outros temas serão tratados. No caso do magnésio, o que surpreende é porque durante muito tempo não se prestou atenção. Mas eu acredito que muito em breve esse será um problema totalmente sanado. Isso acontece com a alimentação humana. Muitas vezes, durante algum tempo, nós recebemos orientações de alimentação e depois se vê que aquilo não está muito a contento. No caso do magnésio, o que ocorre é que ele é um nutriente que, como eu falei, ninguém faz a adubação pensando, vou adubar com magnésio. Não, ele diz, eu vou fazer a calagem. Mas se ele pode fazer a calagem, dependendo dos teores de cálcio e magnésio do solo, optar pelo calcário dolomítico, que tem uma alta concentração de magnésio. Ou ele pode usar uma outra fonte de nutriente que contenha magnésio. A publicação existe várias fontes que podem ser usadas. Fontes com elevada concentração e fontes menos concentradas que pode usar para ele sanar esse problema, porque é relativamente simples. O que ocorre é que mesmo o custo variável da adubação sendo muito alto, pesar muito no custo de produção, muitos agricultores pensam que adubar é simplesmente jogar uma quantidade grande de adubo. Tem que se fazer cálculo. Então, adubar é uma operação de extremo cuidado, tendo em vista que existe um aspecto financeiro e, além de tudo, ele pode estar colocando uma quantidade em desacordo com o que a planta necessita. Então, ninguém está aqui condenando a adubação com gesso ou com calcário. Está condenando a aplicação em desacordo com boas tecnologias. Os consultores estão aí, as cooperativas estão aí, a Emater está aí para justamente nos auxiliar o agricultor nas quantidades que ele precisa colocar para ele sanar esse problema. Então, a adubação com magnésio é uma adubação relativamente simples, ele pode sanar em uma safra. O que ocorre é que ele não está percebendo que tem esse problema. Nós vemos que tem outros problemas. Potássio, como eu já falei aqui, recorrente ao longo dos anos nós temos problemas. E olha que potássio é um nutriente que se domina há muitos anos. E apesar disso, nós encontramos solo com teores muito baixos. Solo com teores 10 vezes menor que o nível crítico, para se imaginar. E as pessoas eles continuam acreditando, dizendo, não, o solo aqui da minha propriedade é fértil, meu pai sempre disse. Só que ele não imagina que ele está 20 anos usando essa poupança de nutriente que tem no solo. E isso serve para todos os nutrientes. E o magnésio, que a gente nem imagina que deva adubar, ocorre também. Então, lembrando que o magnésio, ele é um nutriente bastante importante para a soja, principalmente, que forma óleo e proteína. Ele é um nutriente que está bastante ligado ao metabolismo de formação de acúmulo de proteína e formação de óleo, que são os dois principais componentes da soja, formação de proteína e óleo. Então, o magnésio faz com que a clorofila ela consiga ser atuante. Lembrando que o átomo central da molécula de clorofila é o magnésio. Então, quando a pessoa em casa ele diz assim, de forma até cômica para mim, eu vou tomar um suco de clorofila. Na verdade, ele está tomando um suco de alguma folha verde, e se ele é verde, consequentemente tem bastante clorofila, consequentemente tem magnésio, porque a molécula central o átomo central da molécula de clorofila é o magnésio, e tem 4 átomos de nitrogênio em volta desse átomo de magnésio. Então, a clorofila, pessoal, que dá a cor verde à planta, o átomo central dela é o magnésio. Consequentemente, sem o magnésio, a planta
a clorofila não cumprirá o papel adequado e, consequentemente, a produção será limitada, produção de proteína e óleo, sem que o agricultor saiba. Uma outra questão, César, que eu quero ver com você é como está faltando nutriente, a planta pode acabar redirecionando os nutrientes para os pontos de crescimento, como que isso funciona? Bem interessante. No caso do magnésio, como ele é um nutriente bem móvel dentro da planta, ele realmente aparece primeiro nas folhas de baixo. Se o solo não tem quantidades adequadas, esse nutriente que está na folha de baixo, ele passa para a folha que está crescendo. Por isso que a deficiência ocorre das folhas de baixo para as folhas de cima. Então, ele vai se movendo de uma folha para outra, quer dizer, é quase uma ciclagem dentro da mesma planta, porque o solo não tem teores adequados para suprir essa nova folha, esse novo tecido que está se formando. Ele vai passando de uma folha para outra. Mas imagina, na hora de encher o grão, de formação de grão, ele vai ter dificuldade de atender ao crescimento do grão. Então, pode aparecer deficiência, inclusive, nas folhas de cima. Outros nutrientes, eles são imóveis, como o boro e o cálcio, por exemplo. Então, no caso do magnésio e outros nutrientes, a deficiência ocorre nas folhas de baixo. Por isso que o agricultor tem dificuldade. Quando ele identifica o problema já é muito sério. É o que nós conhecemos como fome oculta. A planta não está mostrando o sintoma, ou ela está mostrando, mas o sintoma está escondido, porque está na folha de baixo, e quando as plantas se fecham, ele não consegue identificar aquele problema, e ele vai se movendo da folha de baixo para o novo tecido, que é uma folha que está aí em cima, e o nutriente vai passando sucessivamente. Mas na hora de formação de grãos, essa movimentação tem muita dificuldade, então encher grãos vai ter problema. Não só peso de sem sementes, produção e, como eu disse, formação de proteína, que é o principal componente da soja. César, e esse déficit nutricional é uma realidade apenas das plantas mais velhas ou também acontece nas jovens? Qual é o tipo de relação para a ocorrência desse déficit? Não é uma deficiência que a gente consiga ver de modo geral quando a planta está muito pequena. Mas a partir do início do florescimento, que ocorre muito cedo nas plantas hoje em dia, na planta de tipo de crescimento indeterminado, ela pode ocorrer não em V3 e em V4, mas no início do florescimento ela já começa a ocorrer. Mas lembre-se, nesse momento, as plantas já começam a ser difícil você olhar as folhas de baixo. Então, ela vai progredindo para as folhas, para quando a planta vai ficando mais velha. Porque a quantidade de magnésio que a planta precisa são quantidades similares à de cálcio e de enxofre. Então, a planta precisa mais ou menos, para a formação de 1 tonelada de grãos, ele precisa de 2,8 quilos de cálcio e 2,8 quilos de enxofre e 2,5, quase igual, de magnésio. Só que esses outros nutrientes a gente, de modo geral, coloca por diversas formas, mas o magnésio não. Então, ele não vai acontecer quando a planta está pequenininha, quando a planta está no início, nos primeiros estádios vegetativos, V3, V4, mas lá já em V6, V7, V8, início do florescimento, R1, R2, ele vai progredindo muito rápido. Só que ele não se destaca, esse é um problema. Não é um problema que é tão visível, que salta aos olhos, que estão na folha de cima, que é capaz de ser visto por um drone ou o agricultor caminhando pelo meio da lavoura. Se ele não abrir as plantas e ver, ele não vai identificar. Mas como que isso pode ser sanado? A análise de solo. O que ocorre quando olha-se a análise de solo, muitas vezes o agricultor ele pensa
em só a análise do solo para fins creditícios ou para ele imaginar a adubação com fósforo e potássio ou fazer a calagem. Ele não olha de modo geral para teores de outros nutrientes que pode estar tendo problema. Nós vemos que ultimamente nós encontramos assim teores limítrofes de cobre no solo, teores próximos ao nível crítico de zinco, teores geralmente baixos de boro, mas o magnésio a pessoa não olha. E se for perguntado, a maioria das pessoas, inclusive, não vão saber qual é esse teor. Ele vai saber quanto que deve ter de fósforo, ele vai saber quanto que tem de potássio, ele vai saber tudo. Então, o que ocorre é que o agricultor está deixando de usar, ou os técnicos, está deixando de usar uma poderosa ferramenta. E muitas vezes as pessoas dizem, pô, uma análise de solo é um troço bastante, é uma estratégia bastante antiga. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas a Bíblia tem muito mais tempo, mas as pessoas muitas vezes têm a Bíblia em casa e nunca abriram para ler um versículo. Então, ter a análise de solo é saber utilizar ela também. Quero te agradecer, César Castro, pesquisador da Embrapa Soja, pela entrevista. É um prazer ter você aqui com a gente. É muito assunto, é muito denso o nosso conteúdo, mas o programa tem um limite. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas você está convidado para retornar e falar um pouco mais sobre a ciência, a inovação, todos esses bons resultados da Embrapa na cultura da soja brasileira. Juliana, eu agradeço, em meu nome, em nome da Embrapa, agradecemos bastante. E o magnésio, pessoal, é um problema que eu tenho visto e lido, que ele tem ocorrido, inclusive, como eu falei no início, na alimentação humana. Esse é um assunto que poderíamos tratar em outro episódio. Obrigado. O Mundo Soja fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e você pode rever este programa acessando o canal do AgroMais no YouTube. É muito simples. Obrigada e até a próxima.